média, Tânia, pela confiança. Eu acredito que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Apocalipse, capítulo de número 2, quem achou, diga glória a Deus. Diz-nos a palavra. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e vos achados mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Ou não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Podeis aceitar, glorificando aqui o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, amados irmãos, a cidade de Éfeso, que é o endereço da qual Jesus manda João escrever, naquela época era uma cidade muito importante, uma cidade cosmopolita. Ela tinha também uma característica que chama muita atenção. Ela era uma cidade portuária. E lá também havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um templo rico e erigido para a deusa Diana, e também conhecida como Diana dos Efésios. Alguns estudiosos fizeram censo que aproximadamente naquela cidade tinha cerca de 200.000 pessoas, fora viajantes que todos os dias passavam por lá para vender, fazer comércio, ou até mesmo, uma vez que você estava lá em Éfeso, certamente poderia haver alguma curiosidade para você ir lá visitar o templo da deusa Diana. Não somente havia este templo, como também a conta que havia no anfiteatro. Ele era tão grande que os teólogos afirmam que cabia cerca de 20.000 pessoas sentadas aproximadamente. Não é uma cidade comum, é uma cidade grande, é uma cidade importante, só que ela está envolvida em muita idolatria. O povo lá ainda não conhece de fato plenamente o Senhor Jesus. E quando você dá uma olhada superficialmente para o estado na qual há e qual está habitando essa cidade, a gente pode pensar ou conjecturar: é muito difícil pregar. É muito difícil evangelizar, é muito difícil falar do nome de Jesus. Mas eu louvo a Deus que Paulo se prontifica, que Paulo vai ser um instrumento na qual vai ministrar e pregar a palavra de Deus. Paulo entende que aquele povo precisa e necessita ouvir o Evangelho. Paulo compreende que o poder não está nele, não está na sua oratória, não está nos seus tais diversos dialetos que ele sabia falar, mas está em quando alguém se prontifica, se coloca na dispensação da graça e deixa Deus usar como instrumento. Deixa Deus levantar como canal e como boca dele, seja em qual for o lugar e qual for a circunstância. Paulo entende que não há lugar difícil na qual a palavra de Deus não possa entrar. Não há sociedade corrompida que o Evangelho não possa transformar. Não há situação forjada ou caos instaurado que Deus não possa fazer uma mudança, não possa erguer e não possa glorificar e exaltar o seu
nome. Aleluia. Paulo compreende muito bem isso. Eu quero te falar, não importa a situação que esteja em sua casa, não importa a situação que esteja em sua família, se você se colocar na dispensação da graça, o Senhor vai te usar como instrumento, Jesus vai te usar como canal, Jesus vai te levantar como luz e sal da terra aonde você estiver. A história vai dizer que Paulo, quando chega em Éfeso, na sua segunda viagem missionária, ele disputa com alguns judeus que ali estavam na sinagoga. Em Atos 19 vai nos falar também que ele encontra um grupo de 12 varões que, embora tinha ouvido falar sobre o batismo de João, ainda não conhecia de fato o evangelho pleno, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo indaga a eles: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eles disseram: não, a gente tem ainda ouvido falar que haja Espírito Santo. Então Paulo diz: na verdade, João batizou com água, ora pelos irmãos, eles são cheios da presença de Deus, começam a falar em outras línguas que são revestidos. Paulo vê a necessidade de deixar um grupo de cooperadores para trabalhar ali naquela cidade. Paulo deixa Priscila e Áquila para cuidar dos irmãos lá, os Efésios. O tempo passa e agora Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele vai parar e passar cerca de 3 anos nessa cidade, cuidando, evangelizando, orando, estando próximo daqueles irmãos. Quando eu parei para perceber e analisar essa história, eu fiquei pensando: meu Deus, como é que era o culto naquela época, Paulo sendo pastor. Se a gente já se surpreende aqui com o nosso pastor Alberto, que tem um grande conhecimento, imagine Paulo pregando, ministrando e o povo encantado com os testemunhos que ele contava. É uma conjectura minha, quem sabe um dia Paulo prepara uma mensagem e diz: o homem sendo do corpo não sei, ou fora do corpo também não sei, mas foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Tamanha era a preocupação e o carinho que aquela igreja tinha com o apóstolo. Ele passa 3 anos, mas chegou o período que cessa o tempo dele lá, e agora ele tem que se despedir. A Bíblia nos conta que Paulo vai chamar os anciãos da igreja e vai falar para eles algo duro e difícil de ouvir. Paulo diz que eles não verão mais o seu rosto e que o futuro daquela igreja não é tão promissor, e que o futuro daquela igreja teria muitas dificuldades. E é assim que é a nossa vida na fé. Realmente, às vezes, temos muitas expectativas, mas como já foi falado aqui, tem dias e tem momentos que nós passamos pelo vale da sombra e da morte. Eu lembro rapidamente de um pastor que, uma certa feita, perdeu a sua esposa. Ele ficou muito abalado, muito triste. E quando a igreja, esperando no culto de domingo, o que ele ia falar, o que ele ia expressar, apesar de cabisbaixo, ele fala para aquela igreja: Deus nos deu o privilégio e a oportunidade de adorá-lo aqui nesta terra, em meio à dor, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Porque quando nós chegarmos lá no céu, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Nós estamos aqui nesta noite. Só Deus sabe como você está aqui, só Deus sabe como você chegou aqui. Aproveita esta oportunidade em meio à dificuldade, em meio à enfermidade, em meio ao choro, dizendo: Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te louvar, independentemente das circunstâncias. Paulo afirma para os irmãos daquela igreja que virá tempos em que muitos lobos transvestidos de ovelhas se infiltrarão em meio ao rebanho, que não terão voz do rebanho de Deus.
Então Paulo alimenta ele, se despede, muitas lágrimas, o texto vai dizer que o povo está realmente vestido com a despedida de Paulo. Paulo mesmo hoje resolve escrever a sua primeira carta endereçada aos Efésios. Paulo começa a dizer no capítulo 1, no verso de número 4, dizendo que o Senhor os elegeu nele, antes da fundação do mundo. Paulo também no capítulo 1 e no verso de número 16, ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me sempre de vocês nas minhas orações. Paulo está dizendo: eu estou distante, mas eu estou orando por vocês. Eu posso não estar próximo, mas todos os dias, quando me ajoelho, eu faço menção em vocês nas minhas orações. Todas as vezes que desço diante daquele que fez os céus e a terra, eu tenho orado pela vida de vocês. O pastor Alberto falou aqui, eu torno a frisar: não desista dos seus familiares, continue orando, continue intercedendo, porque o Senhor vai fazer um milagre através das suas orações. Glória a Deus, aleluia. O que eu mais gosto é que ele fala no capítulo 2, no verso de número 8, dizendo: irmãos, igreja dos Efésios, vocês são salvos pela graça, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. No mesmo capítulo 2, no verso de número 13 da primeira epístola da carta de Paulo aos Efésios, ele diz: mas agora em Cristo Jesus, que vocês outrora estavam longe, mas pelo seu sangue Ele nos trouxe para perto. Paulo diz: o motivo de vocês estarem aqui presentes é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi revestido na cruz do Calvário. E aí ele fala no capítulo 3, no verso de número 14: é por causa disto que é por causa da igreja, que me ponho perante o Pai, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo: eu continuo orando, eu continuo intercedendo, eu continuo fazendo menção de vocês. Aleluia. Agora no capítulo 5, no verso de número 14, Paulo vai orientar aqueles irmãos, dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo está afirmando categoricamente que é para o povo acordar, para o povo despertar. Paulo também vai fazer e vai recomendar aquela igreja no capítulo de número 6, a partir do verso de número 10, dizendo que é para a igreja se revestir com toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. Paulo não coloca o dia mau como condição. Paulo está dizendo: vai haver um dia mau. Todos nós vamos passar por esse dia, mas nós vamos vencer através das armaduras que o Senhor tem colocado diante de nós. Paulo está recomendando aquela igreja para se preparar. Paulo está recomendando aquela igreja para despertar, porque estamos numa guerra e numa batalha espiritual todos os tempos. Efésios recebe esta primeira carta do apóstolo Paulo, essa carta do apóstolo Paulo. Agora ele vai receber, a igreja dos Efésios vai ter o privilégio de receber uma carta, não de Paulo, mas do próprio Jesus escrevendo agora para eles. O detalhe é que João ele está isolado numa ilha, na ilha de Patmos, e ele começa a dizer no capítulo 1 de Apocalipse, no verso de número 9, dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro da aflição,
aleluia, estou numa ilha, estava numa ilha por cujo nome chamava Patmos por causa do testemunho da palavra, do Evangelho. Ele começa a dizer que foi arrebatado no Espírito e ouviu atrás dele uma voz, como uma voz de trombeta. E quando ele se virou para ver quem falava com ele, ele começa a descrever a pessoa, o Cristo glorificado. Ele começa a dizer que ele tinha cabelos brancos como a lã, os olhos como chama de fogo, tinha um cinto de ouro, e os seus pés eram como latão reluzente, e da sua boca saía uma espada aguda e afiada. E ele diz: João, escreve estas coisas, porque quem está mandando é o que vive e foi morto. Eis que eu estou vivo para todos sempre. João, escreve para a minha igreja o que eu vou te passar. Aleluia. No capítulo 2, João, no verso de número 1, começa a escrever, ele está ouvindo o Senhor Jesus. Jesus está dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Olha só que tremendo. As 7 estrelas aqui no texto são 7 pastores destas igrejas da Ásia. João está ouvindo o Senhor dizer: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Eu tenho na minha mão direita as 7 estrelas, que são 7 pastores. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quem se propõe a fazer a minha obra, quem se dedica inteiramente a pregar o Evangelho, está protegido e guardado na minha mão. E João fala para ele que ele não está sozinho, fala para ele que ele está guardado na minha mão, que eu estou com ele. Fala para ele não desistir, João, porque eu, Senhor, estou cuidando. E ele começa dizendo que anda no meio dos 7 carniçarianos. Carniçarianos aqui são as 7 igrejas. Jesus está dizendo: a minha igreja não está sozinha, a minha igreja não está desassistida. Eu estou andando no meio da igreja, não abandonei a igreja, não abandonei a noiva. Eu estou com ela todo o tempo pela hora. O Jesus está aqui nessa noite. Ele diz na sua palavra: onde estiverem 2 ou 3, eu me farei presente. Quem aqui já sentiu a presença daquele que fez o céu e a terra? Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. No verso de número 2 e 3, Jesus vai dar um diagnóstico para essa igreja. Jesus vai dizer: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. No 3, Jesus diz: vocês sofreram, vocês têm paciência e trabalham pelo meu nome e não se cansam. Mas por 4, quando você lê no mínimo, é um pouco assustador. Jesus diz: tenho porém contra vocês, que abandonaram, que deixaram o seu primeiro amor. Eu me pergunto: o que define, o que mede, o que nós podemos colocar na balança para definir o quanto nós amamos o Senhor, o quanto nós estamos realmente dedicados, nós estamos realmente dando tudo aquilo que Ele merece, que Ele escolhe toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Alguém de nós pode até afirmar: nós vemos que algumas pessoas amam a Deus à medida que elas se dedicam na obra. Mas Jesus está afirmando que a igreja de Éfeso não é uma igreja parada, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que tem paciência, é uma igreja que não aceitaria heresia no seu meio. Coloca até aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. Mas Jesus agora vai apontar para aquela igreja que eles deixaram, que eles abandonaram o primeiro amor. Mas alguém pode afirmar: mas Senhor,
realmente, apesar deles trabalharem, apesar deles se esforçarem, eles não estão amando a Deus como outrora amaram. E o que é mais assustador, no verso de número 4 que lemos, Jesus diz: vocês deixaram, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Abandonar e deixar é diferente de perder. Vou repetir para os irmãos: abandonar e deixar é diferente de perder. Quando a gente perde algo é involuntário. Quando a gente perde uma chave, ficamos preocupados, chamamos algumas pessoas de casa, às vezes chamava mais para me ajudar, não estou achando algo, e ela, como mágica, vai lá, acha, olha, está aqui, achou, eu fico surpreendido, meu Deus, como é que pode? Quando a gente perde algo é involuntário, não é por querer, mas Jesus ele é categórico e afirmado: vocês deixaram, e deixar é voluntário. Deixar você ter realmente consciência que você está deixando, que está abandonando, que não está realmente de corpo e alma mais naquilo. Em outras palavras, chegou um tempo na igreja de Éfeso que simplesmente eles deixaram, dizendo: eu não vou me dedicar como outrora, eu não vou me doar por inteiro, eu apenas vou fazer a obra. E nós devemos tomar cuidado para que a gente não age, para que a gente não viva no piloto automático. Chegamos aqui na igreja, fazemos parte de uma igreja abençoada, de membros aqui, mas a gente vem com a nossa melhor indumentária e no final das contas, às vezes a gente perdeu a essência, perdemos realmente a motivação. E outrora, quando nós chegávamos na casa do Senhor, independentemente de quem pregasse, quem cantasse, a gente só via com tudo dizer: Senhor, eu vou te louvar, eu vou te adorar, independentemente das circunstâncias, eu só quero celebrar e te adorar, porque o Senhor merece toda a honra. Eu me recordo muito bem, uma certa feita, eu apenas dando os meus primeiros passos na fé, o meu pastor, na época, chegou para mim e disse: Cristian, me ajuda aqui na obra. E eu toda alegre, eu disse: amém, pastor, vai ser uma honra estar me ajudando. E o culto começava às 7, e eu cheguei para ele: é para mim estar aqui às 7? Ele disse: não, é para você estar aqui às 5 horas da tarde. E eu fiquei: meu Deus, deve ter muita coisa para arrumar, para ajeitar. Cheguei lá nesse horário, ele estava orando. Aí eu me ajoelhei próximo dele, comecei a orar também. Deu uma hora, meus irmãos, eu já tinha orado por todos os meus familiares, né? Já não tinha mais ninguém para colocar na oração. Aí eu comecei a dizer: Jesus, me faltam palavras. Aí ele respondeu: me falta do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. E eu disse: nossa, eu tenho que aprender realmente. Aí eu recebi alguns livros e o irmão disse assim para mim: olha, o segredo é que você está mais apaixonado, está mais próximo de amar a Deus, é você orando, porque oração é diálogo. Oração é quando você chega para Deus, você fala para Ele, Ele também fala com você. Aí eu fiquei curioso, eu disse: mas como é que funciona? Ele disse: quando mais você ora, mais poder de Deus você vai ver. Quando mais você ora, mais o Senhor se manifesta na sua vida. E eu tinha lido aqueles negócios da fé e eu disse: então fechou. Eu peguei a Bíblia, eu fui de madrugada, eu ainda estava entendendo, eu vi uma garrafa de café e comecei a orar. Depois me faltou palavras e começava a ler a Bíblia, a cantar. O mundo foi tão tremendo que eu acabei dormindo de joelho. Aí no outro dia, as irmãs do ciclo de oração chegavam lá, abriam a porta, estava de joelho, elas ficam arrebatadas, com certeza. Eu já tinha cansado, estava dormindo. Aí elas se acordaram e sempre faziam isso, dizendo: Jesus, eu quero sua presença, eu quero sentir mais o Senhor, eu quero ter mais experiências contigo. Senhoras e senhores, o tempo passou, mas eu confesso que ainda sinto saudades daquele tempo. Eu poderia ser ainda menino, ainda estar crescendo na fé, ainda estar amadurecendo, mas eu me lembro que o que me importava era somente a presença do Senhor. As horas se passavam, mesmo eu cansado, eu dizia: eu estou aqui, Jesus, eu quero mais de Ti, eu desejo mais da Tua presença. Ora, talvez você tenha dito: eu tenho amadurecido e tenho crescido. Será mesmo? Será que você ainda se recorda como você adorava a Deus, como você chegava no culto e dizia: Jesus, eu só saio daqui depois que senti a Tua presença, depois que o Senhor se manifestar no nosso meio, depois que o Senhor falar comigo? Eu não deixo
Que não tinha também os pregadores que nós temos hoje, pessoas mais bem gabaritadas, que sabem falar um pouco a respeito da Bíblia Sagrada de uma forma gloriosa. Os pregadores que tinham na época eram bem simplórios e geralmente a mensagem deles só se baseava em Jesus está voltando. Jesus veio buscar a noiva, Jesus veio buscar a igreja. Eu não sei te explicar, mas descia uma glória nele naquele lugar. Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus curava, os cultos não eram a mesma coisa. Todos os dias Jesus tem coisa nova para as nossas vidas. E eu tenho uma notícia para te dizer: Ele não mudou, apenas Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Este mesmo Jesus que batiza, que cura, que sara, está aqui nesta noite. E Ele está dizendo para você: volta ao primeiro amor, volta à primeira essência, volta a me adorar como você adora. Aleluia, todos aqui já podem sentir a presença daquele. No verso número 5, Jesus mostra o caminho para nós regressarmos. Lembra-te, arrependa-te e volta. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Jesus está nos convocando e nos chamando para a gente dar o nosso melhor, seja na obra do Senhor e seja na adoração. Você pode trabalhar muito para Jesus, mas às vezes com motivação errada. Mas quando nós trabalhamos unicamente para agradá-lo, todo o nosso serviço, no que se estende na igreja, vai ser feito com excelência. Quando nós chegamos aqui na igreja com o intuito de Jesus, eu te amo e só vim aqui te adorar e te glorificar, com certeza a presença do Senhor se manifestará em nosso meio. Fica de pé em nome de Jesus. Senhor está nos chamando para uma reflexão nesta noite. O Senhor está nos chamando para uma restauração nesta noite. Mas não posso deixar antes de orar de fazer um convite. Se alguém entre nós que ainda não se decidiu pelo Senhor Jesus e quer tomar a sua decisão, eu te convido, saia do seu lugar, venha aqui na frente. Venha tomar a melhor decisão que você pode tomar, aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Se você está próximo de alguém que ainda não se decidiu pelo Senhor Jesus, você convidou e chamou esta pessoa